Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que todos nós, irmãos, tenhamos a convicção, a certeza de que uma vez confessados os nossos pecados, Deus os perdoa a todos. Numa linguagem bíblica que eu acho fantástica e traz muito alento ao meu coração, ele lançou no mar do esquecimento. Não haverá de lembrar-se mais. Estamos limpos do nosso pecado em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Domingo passado nós encerramos a nossa série de exposições na carta de Judas. Vamos retomar à frente mais uma carta. Hoje nós vamos meditar nesse texto de Atos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. É uma cena, um episódio bastante conhecido de todos nós. Vamos tentar tirar desse episódio, da narrativa bíblica, das Escrituras Sagradas, lições para a nossa vida, que possam moldar o nosso caráter, que possam nos transformar, que possam nos fortalecer, que possam, e sempre essa é a ideia, nos fazer mais próximos de Cristo, mais parecidos com Cristo, cristãos mais autênticos e verdadeiros. Atos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar, mais uma vez, curvar a nossa fronte. Vou pedir a Dijane que nos eleve a Deus nessa oração. Desfrutando da tua santa palavra e aprendendo de ti. Pai querido, eu te peço, Senhor, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, para que possamos não apenas reter a palavra, mas aprendê-la no sentido de aplicar as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Somos fracos, imperfeitos e necessitamos de ti. Vem de encontro àquilo que há de errado, aquilo que não combina, Senhor, como filhos teus da nossa conduta, como cristãos nesta terra, e transforma o nosso coração, que nós pedimos. Seja o nosso pastor, abençoa, para que ele possa falar vindo de ti, Senhor, a sua inspiração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, rapidamente nos situando no momento histórico no qual estamos aqui diante do texto. Lembremos sempre que Cristo, nesse momento, já não estava mais entre os homens, não estava mais entre nós. Ele já havia sido crucificado, já havia ressuscitado dentre os mortos e já havia também subido aos céus. Assentado está à direita, à destra de Deus Pai. Mas o trabalho da igreja continua, não é? A ação da igreja permanece.
Cristo se faz presente no nosso meio, ele prega, ele fala, ele autentica a sua mensagem através de grandes prodígios, de grandes sinais. Ele se coloca de forma muito clara como o Filho de Deus, como Deus que se fez carne, como o Salvador dos homens, da humanidade. E depois de assunto aos céus, então, os seus discípulos continuam a sua obra. Nós temos dois personagens aqui, dentre os discípulos de Jesus, dos mais importantes, né, dos que ganham mais ou ganharam mais destaque, que é Pedro e João, dois apóstolos, mas aqueles apóstolos talvez do círculo mais chegado do Senhor Jesus, mais próximo do Senhor Jesus. Interessante que a gente então está aqui diante da vida desses homens que continuam o ministério de Cristo. Veja, fazendo um link, uma ponte com a nossa realidade, com a nossa vida, nós podemos dizer que nós, enquanto discípulos de Cristo, né, podemos desfrutar de alguma forma daquilo que esses servos aqui experimentaram também. A perspectiva da nossa mensagem não é apenas expor o texto bíblico, mas, na medida do possível, tentar aplicá-lo para a nossa vida. Então, eu faço, de fato, essa ponte de 2000 anos, é uma ponte histórica bastante longa e bastante extensa, na perspectiva, né, na ideia de que nós nos coloquemos aqui no lugar desses servos de Deus. Obviamente que eu não tenho a menor pretensão de me comparar com Pedro, de me comparar com João, servos de Deus, mas na perspectiva da nossa vida como sendo uma vida a serviço de Deus, né? Não apenas o ministério pastoral, mas a vida de cada um dos irmãos, não é? É o chamado que Deus fez a mim e a você, que passa não apenas pelo momento da nossa conversão, do novo nascimento, da nossa vocação eficaz, mas passa pelos dons que nos foram dados, passa pela nossa atividade e a nossa ação como servos de Cristo, como membros do corpo de Cristo. Interessante que, se nós olharmos, por exemplo, para a vida de Pedro, a primeira e a última, né, as primeiras e as últimas palavras, né, ou a primeira e a última palavra de Cristo para ele foi: segue-me. A primeira foi assim, a segunda do mesmo jeito. É como se o Senhor Jesus, já no final, tivesse, isso está registrado no livro de João, a última, né? Capítulo 21, verso 22, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: olha, o chamado continua o mesmo. Eu já vim, eu já morri, né? Eu já ressuscitei dentre os mortos, eu estou indo ao Pai, mas você deve continuar me seguindo, né? Apacentando as ovelhas, ou seja, você tem um chamado, você tem uma ação. Enquanto servos de Deus, nós nunca podemos pensar, meus irmãos, na perspectiva de que nós devemos ser servidos. O eixo da nossa ação cristã deve ser sempre: eu estou aqui para servir. Por exemplo, os dons que Deus nos deu. E todos os irmãos têm dons. Pode ter certeza disso. Talvez você diga assim: pastor, eu não sei qual é o meu dom. É possível que isso aconteça, não é? Você vai orar, você vai pesquisar, você vai ler a Bíblia, até você conseguir achar qual é o seu dom, o talento que Deus colocou na sua vida. O talento, o dom que Deus lhe deu, por exemplo, ele tem o propósito, e óbvio, edifica a sua vida, a minha vida. Eu penso, por exemplo, em mim como pregador do Evangelho, e antes de pregar para os irmãos, obviamente essa palavra está sendo aplicada à minha vida, ao meu coração. Então esse dom me abençoa. Mas em penúltima instância, não última, penúltima instância, o dom tem como objetivo o serviço e o fortalecimento, a edificação da igreja. Eu digo penúltima instância porque a última instância mesmo é a glória de Deus. A gente nunca pode perder isso de vista. Até os dons que nós temos, eles devem ser utilizados em última instância, pensando sempre na glória de Deus. Na realidade, tudo que nós fazemos na nossa vida. Mas aí, nós às vezes chegamos a situações que são complexas, situações que são difíceis. A igreja, por exemplo, no primeiro século viveu perseguição. Esses dois irmãos aqui, esses dois apóstolos foram martirizados. Pedro, o que eu tenho mais falado dele, foi crucificado de cabeça para baixo, por exemplo, não é?
Então, a ação não era uma ação tão simples naquele contexto, naquele momento. E eu vou mais além. Nós estamos diante, inclusive, de um episódio que mostra um grande poder de Deus agindo na vida desses homens. E esse é o ponto que eu gostaria de destacar e compartilhar com os irmãos nessa noite, com os que estão aqui presentes, com os nossos irmãos que não podem estar aqui, mas estão nos acompanhando online, né, na nossa transmissão. Eu queria conversar um pouco, irmãos, a respeito da graça de Deus, porque eu olho para esse texto, à primeira vista, nós vamos ficar, vamos dizer assim, impressionados, porque alguém que era coxo de nascença, que tinha uma deficiência física de nascença, ele volta, não é? Aliás, não volta, ele corrige aquele problema, o seu problema físico é resolvido. Então, no primeiro momento, salta aos nossos olhos a grandiosidade do milagre realizado pelos apóstolos aqui, a grandiosidade da ação feita por eles. Mas, na realidade, eu queria que nós olhássemos para toda essa história, pensando na forma como Deus age conosco, na forma como Deus age com os seus discípulos, aqueles que estão no caminho, na jornada, agindo, fazendo a sua vontade, colocando os seus dons à disposição, colocando os seus talentos a serviço do reino de Deus. Vamos pensar na forma como Deus age conosco de uma forma geral mesmo, com todas as pessoas. E aí eu não tenho como pensar e olhar para esse texto e não ter na minha mente a graça de Deus. Eu olho para esse texto e vejo a graça de Deus. É sobre ela que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, trazendo a aplicação desse texto. Acompanhe comigo, qual é a realidade, qual é a cena aqui apresentada. O texto diz, Pedro e João estavam subindo ao templo, obviamente que nós estamos aqui falando da perspectiva judaica, ok? Não de uma igreja cristã. E ali, o verso 2 diz que um homem coxo de nascença, ao que tudo indica, o seu defeito, o seu problema, a sua deficiência, não é? No politicamente correto hoje, a gente às vezes nem fica preocupado em escolher as palavras corretas. É terrível esse negócio do politicamente correto, né? Não sei se defeito é a melhor palavra ou deficiência, mas enfim, é o que nós entendemos é isso. Me parece que não era uma coisa simples, porque ele não conseguia andar sozinho. Veja que o texto diz que ele está sendo levado. Ele necessitava de pessoas que o ajudavam para que ele se postasse ali na porta do templo, era uma porta chamada Formosa, com o objetivo de pedir esmola. Então ele não tinha como andar sozinho, ele não tinha como conseguir o seu sustento, ele não tinha como trabalhar. Os irmãos percebem a complexidade que esse homem enfrentava na sua vida. É importante olharmos para a complexidade, porque quanto mais complexo for o problema, maior a gente vai enxergar a graça de Deus agindo para solucionar e para resolver o problema. E aí ele vê Pedro e João, que estavam chegando, e o que ele pede para Pedro e para João? O que ele pede para os apóstolos? Ele pede a cura do seu problema? Não. Ele pede a solução de todos os seus problemas, sejam emocionais, seja aquele problema físico que ele tinha, que com certeza acarretava problemas sociais também. Provavelmente nós estamos falando de um homem que de alguma forma vivia à margem da sociedade, marginalizado pelo problema que ele tinha. O conceito de inclusão que nós temos hoje, com certeza não era um conceito presente nesse tempo, presente nessa época. Na realidade, ele está presente, o conceito de inclusão, na palavra cristã, na abordagem cristã, na ação de Deus aqui na vida desse homem. Mas o que é que ele pede? O verso 3 diz o que ele pede. Vendo o homem a Pedro e João, vendo que eles iam entrar no templo, eu imagino a cena, ele lá assentado, os apóstolos chegando, vendo que ele via que os apóstolos iam passar por eles, próximos, então ele, próximo a eles,
a ele, então ele fala com os apóstolos e ele pede o que ele estava fazendo. O propósito que ele estava ali era para pedir esmola. E o que é que ele pede então? Implorava que ele desse uma esmola. Mais uma vez, vamos nos ater a alguns detalhes. Ele não simplesmente pedia, ou ele não pedia com altivez, não é? Porque algumas pessoas são humildes e pobres fisicamente falando, mas extremamente altivas e orgulhosas de espírito, não é? Não, o texto usa a expressão de que ele implorava. Então eu estou diante de fato de um homem que se humilha, está humilhado, e humilhado por conta da deficiência que possuía. Porque essa deficiência gerava problemas sérios na sua vida. Com certeza gerava problemas sérios na sua vida. Então ele implora. A ideia de implorar é a ideia é mais do que um simples pedido. É um pedido com ênfase, é um pedido de alguém que está desesperado, é um pedido de alguém que necessita, é um pedido de alguém que precisa. E o texto diz então que ele implorava, mas ele implorava pedindo o quê? Pedindo que Pedro e João desse a esmola, desse o dinheiro, desse o recurso material, porque esse era o objetivo. Ele foi levado para a porta do templo com o objetivo de pedir esmola. Ao que tudo indica, essa era a prática da vida dele. Esse era o costume que ele possuía, que ele tinha. E aí, mais uma vez, vamos pensar no texto aqui, Pedro fitando juntamente com João. Esse é um dado importante. Pedro não o menospreza, Pedro não o despreza, Pedro não deixa de olhar para ele. Eu olho para esse texto e eu me penitencio de tantas e tantas vezes que eu sequer olhei para pessoas que tinham necessidade. Isso acontece conosco. Às vezes a gente não apenas não olha, mas se incomoda fortemente, como se isso fosse uma afronta para nós que temos ou que somos perfeitos em muitas áreas. Mas não foi essa a abordagem dos apóstolos. Veja, a gente está aprendendo com os nossos irmãos apóstolos, não é? Eles olham para aquele homem, eles estabelecem o contato visual com aquele homem. Ou seja, eu estou diante de alguém que se preocupa com o próximo. Eu estou diante de alguém que enxerga o próximo, o contato visual. Eu não estou falando com alguém e não dando atenção a ela. O texto diz que eles olham para aquele homem e o texto, inclusive, diz que eles olhavam com atenção, atentamente, não é? Talvez a ideia aqui que já é aquele olhar condescendente, é o olhar que enxerga o sofrimento, é o olhar que enxerga a necessidade daquele homem. Então, esse atentamente aqui mostra que não era também um simples olhar, mas era um olhar que carregava consigo uma certa profundidade. E aí ele pede que o homem estabelecesse agora um contato visual. Ele pede que o homem olhe para nós. É como se ele dissesse assim, saia do automático agora, que você está acostumado. Eu não sei se o homem tinha uma cuiazinha, eu não sei se ele estendia a mão, eu não sei qual era o gestual que ele fazia, mas você já está acostumado a pedir muitas esmolas. Saia do automático agora e também olhe para nós. Os irmãos estão acompanhando o detalhe da história, estamos nos aprofundando, estamos nos transportando, não é, para o tempo antigo. E aí, nesse momento, a graça de Deus age, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos a respeito da graça. Ela age de forma surpreendente. Meus irmãos, a graça do nosso Deus, ela é surpreendente. Por que eu estou usando a expressão surpreendente? Veja, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro. O pessoal conta, às vezes, uma piada, né, nesse tema específico, que, de fato, se a Basílica de São Pedro é de Pedro, ele não poderia hoje dizer que não possui nem prata e nem ouro, né? Porque, com certeza, tem muita prata, muito ouro, dentre outras coisas mais. Mas a vida dos apóstolos não era uma vida de ostentação. Não era uma vida de riqueza material, de muito ouro, de muita prata, de muita arte rebuscada, não. E aí veja que coisa fantástica. Pedro
Diz aquele homem: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Meus amados irmãos, a graça de Deus é surpreendente. O que aquele homem pediu foi muito pouco diante de tudo que ele recebeu. Os irmãos compreendem, percebem a surpreendente graça de Deus agindo na nossa vida. Eu pergunto, ele pediu esmola, ele pediu e implorou que os apóstolos, Pedro e João, pudessem ajudá-lo de alguma forma, talvez para ele ter o dinheiro para poder comprar o seu alimento, para comer, para se sustentar, para pagar as contas, não é? Da sua subsistência, mas ele pede isso e o que ele recebe? O que ele recebe é muito maior do que isso, porque ele não recebe apenas um recurso financeiro limitado. Meus amados irmãos, ele recebe a cura do seu problema físico. Meus irmãos, ele recebe a sua dignidade de volta. Ele recebe a restauração dos seus traumas, sejam eles físicos, sejam eles sociais, sejam eles psicológicos. Os irmãos percebem o quão surpreendente foi a graça de Deus agindo na vida desse homem, e eu uso o termo graça porque ele não merecia, como nós não merecemos. Ele era um pecador, como nós somos pecadores. Ele estava ali assentado à porta, chamada Formosa do templo, constantemente pedindo auxílio, pedindo ajuda, recebia graciosamente, com certeza, de muitas pessoas essa ajuda, mas agora ele está diante de dois servos do Senhor, agora ele está diante dos apóstolos, agora ele está diante de homens de Deus, que não tinham apenas a capacidade de ajudá-lo com parcas moedas, com recursos financeiros, pequenos ou ínfimos, mas que podiam dar muito mais, e essa é a perspectiva que Pedro e João apresentam diante daquele homem. Olha, nós não temos prata nem ouro, a nossa função, o nosso trabalho não é manipular recursos materiais, a nossa função e o nosso trabalho não é esse, mas aquilo que nós temos, nós te damos. E o que é que eles podiam ofertar para aquele homem naquele momento? Eles podiam ser instrumentos para que a graça de Deus atingisse a vida daqueles homens, porque sinais e prodígios acompanham a igreja ao longo dos séculos. O próprio Senhor Jesus nos disse isso, dizendo inclusive que coisas muito maiores nós poderíamos fazer. Ou não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Veja, meus amados irmãos, não tenho prata, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. A graça surpreende aquele homem. Eu fico imaginando ele ter saído de manhã para mais um dia de implorar, para mais um dia de humilhação, para mais um dia de pedir dinheiro, para mais um dia talvez de enxergar as pessoas o tratando mal, aquele olhar atravessado, homens e mulheres que não iam dar a mínima para a situação dele. Ele saiu de casa sem nenhuma perspectiva de que a sua vida seria completamente transformada, completamente restaurada. Eu não tenho dúvida que aquele homem foi surpreendido naquele dia. A graça não foi surpresa para Pedro e para João. Não nesse momento. De repente, nós poderíamos imaginar Pedro e João sendo surpreendidos com a graça na pesca maravilhosa, ou em outras realidades. Eles já tinham experimentado a ação bondosa de Deus, a ação transformadora de Deus. Mas para esse homem coxo de nascença, lembrando que ele é coxo de nascença, isso vai ter um peso para nós, daqui a pouco eu chego lá, tá certo? Mas veja, irmãos, de forma surpreendente, ele poderia talvez na cabeça dele, quando saiu de casa naquele dia, ter pensado assim: hoje eu vou ter X de dinheiro arrecadado. Será que hoje eu vou manter a média de todos os dias? Será que hoje vai ser um dia fraco? Será que hoje vai ser um dia bom? Será que vai ser interessante para mim? Talvez essas seriam as expectativas que ele nutria na sua mente, no seu coração. Mas eu não tenho dúvida que jamais esse homem imaginou. Ele saiu carregado, que ele voltaria para casa andando.
Os irmãos percebem a transformação na vida desse homem? Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, essa graça é surpreendente ou não é surpreendente? Ela é surpreendente na medida em que ela nos dá muito mais, mas muito mais do que nós pedimos. E obviamente do que nós merecemos. Quando eu digo obviamente, porque graça já é favor imerecido. Então nós não merecemos nem pouco nem muito. Mas a graça é tão maravilhosa, a ação de Deus é tão benfazeja na nossa vida, a ação de Deus ela é tão completa na nossa existência, que ela não apenas nos dá o que nós não merecemos, mas ela nos dá muito mais do que nós pedimos. É como, imagine aquela ideia de algo sendo derramado em profusão. Assim é a graça de Deus. E eu, de certa forma, já penso nisso olhando para a situação desse homem. Primeira informação que nós temos, ele era coxo de nascença. Então, até onde eu estou entendendo aqui, eu não sou ortopedista, não sou médico, é uma análise leiga, mas me parece que esse homem, ele não teve o processo natural e normal de aprender a andar, de firmar os seus pés, de dar aqueles primeiros passos. Ele tinha uma deficiência. Ele precisava ser carregado, ele tinha um problema. Então, e se é de nascença, ele nunca andou. Por exemplo, existem pessoas que ao longo da vida perdem uma visão, perdem a audição, ou perdem o movimento, mas em algum momento aquela pessoa enxergou. Em algum momento aquela pessoa ouviu. Em algum momento aquela pessoa andou de forma perfeita. Me parece que não é o caso desse homem, desde nascença. Irmão, se nós quebramos uma perna, e aí a gente fica aí alguns dias ou meses com a perna quebrada, depois que está tudo restaurado, o que é que geralmente os médicos prescrevem? Fisioterapia. Às vezes, dependendo do que acontece com a gente tem que reaprender a fazer os movimentos. Acompanha comigo o que o texto diz. Veja, ele olhava atentamente na esperança de receber alguma coisa. Aí vem a graça maravilhosa. Não temos prata, não temos ouro. Um dado importante é que eles fazem isso em nome do Senhor Jesus, nunca esqueça disso. A autoridade não era de Pedro e João, a autoridade final é Cristo. Anda. Essa é a expressão, anda. Nesse momento, me parece, irmãos, que a cura a restauração na vida daquele homem se materializa de forma plena. Eles tomaram aquele homem pela mão, mais uma vez aqui a ideia do contato físico, da ajuda, do auxílio, não só olhou, mas tocou, não é? Levantou e ele foi fazer fisioterapia para aprender a andar. Prescreveram 20 sessões de fisioterapia, quando encerrasse, voltasse para ele ir aprendendo a andar. O que é que o texto diz? Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. É lógico, aqui a gente está, é uma conjectura, me parece que essa deformidade não dava firmeza nos pés. Eu podia pensar em alguma coisa, o pé torto, né? Alguma coisa que não dava, ele não tinha essa capacidade, essa firmeza para andar. Imediatamente, veja, eu estou diante de um milagre. Nós não estamos falando de um processo de cura, de restauração, que se dá de forma paulatina, né? Que se dá através da fisioterapia, que se dá através da cirurgia dos ossos, que se dá através daqueles parafusos, aqueles externos, chega a dar uma agonia da gente ver, não é? Eu não é minha praia esse negócio. Não é? Quando a gente vê eu pelo menos quando vejo alguém na rua que fez uma cirurgia de osso e tal, com aqueles negócios, tudo por fora, chega a dar não é muito bonito, eu não acho muito interessante de ver. Ele não está passando por nada disso, imediatamente os seus pés se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar. Então, no mesmo momento, ele já andava. Não só andava, mas como uma boa criança que está descobrindo algo novo, ele saltava de alegria, não é? Um dia conversando com um amigo,
o filho dele pequenininho, né, naquela fase de aprender a andar, e aí eu só, e aí teu menino já está andando? Não, meu menino não está andando, mas não anda no chão, ele anda só em cima das coisas, né? Então tem menino que é assim, não é? Ele tinha que ensinar o menino, não era andar, mas tinha que ensinar o menino a andar no chão, porque era pulando de imóvel e imóvel, né? Esse homem aqui está como criança. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos, a graça de Deus agindo na nossa vida, agindo na vida desse homem, indo além das suas expectativas. Ele agora está diante do maior presente, fora a salvação, obviamente, no plano humano, o maior presente que ele poderia receber na sua vida. Eu pergunto o que é uma esmola diante do que ele recebeu. O que são alguns denários diante do que esse homem acabara de receber? O que são moedas de ouro diante do que esse homem acabou de receber? Como eu falei, ele tem agora a sua vida restaurada. E aí é o segundo ponto, a graça de Deus, além de ser surpreendente, ela restaura a vida. Ela tem uma ação restauradora na nossa vida. Obviamente que eu não falo apenas na perspectiva do novo nascimento, mas isso é importante para nós, na nossa salvação, um novo homem. Mas no caso específico aqui, vamos nos permitir avaliar apenas a questão do ponto de vista humano. Esse homem que vivia à margem, ele agora, se quiser, pode trabalhar. Esse homem que vivia ali, se humilhando diante das pessoas, ele agora pode ser aquele que vai ajudar aos outros que estão necessitados. O seu status social muda, ele não tem mais por que ficar à margem, ele não tem mais por que ser humilhado pelas outras pessoas. Nesse caso, ele não tem mais por que estar ali assentado àquela porta implorando e se humilhando por ajuda. Ele está completamente restaurado. Os seus pés, tornozelos se firmaram. Imediatamente se pôs a andar, se pôs em pé, na ajuda que recebeu dos apóstolos. E aí eu estou diante de um novo homem, de uma nova vida, uma vida restaurada, uma vida transformada, uma vida modificada, uma vida agora fortalecida, transformada e restaurada pela graça de Deus. Me permita continuar estabelecendo aquela ponte para os nossos dias. Todos nós enfrentamos também as nossas lutas e os nossos dilemas. Às vezes eles se dão no campo das questões materiais. Às vezes as nossas lutas existirão no campo das ideias, do coração, das emoções. Quantas lutas nós poderíamos relatar que nós enfrentamos na nossa vida? Irmãos que enfrentam lutas com relação à saúde, irmãos que enfrentam luta com relação à família, irmãos que enfrentam lutas e dificuldades, muitas vezes com relação até ao trabalho. Vivemos, por exemplo, dias difíceis, dificílimos, nesse aspecto, por conta dessa pandemia. A economia já não estava muito bem, está pior ainda, portas de trabalho se fechando aos milhões pelo Brasil afora. O que tem de gente, meus irmãos, aí com dificuldade, desesperado, passando necessidade, às vezes até se humilhando também, a gente às vezes não tem noção. Quantas pessoas estão aí nas filas dos hospitais também, não é? Sendo ali sem esperança, muitas vezes passando por várias humilhações, e a própria humilhação da natureza humana, que mostra que nós somos limitados, que mostra como nós somos fracos. Essa é uma humilhação que às vezes a gente não leva em consideração, não é? Mas às vezes isso serve, e é interessante que, se nós olharmos para um apóstolo que é escolhido como que fora do tempo, o último deles, Paulo, diferente desse homem, ele também tinha um problema físico, e ele pediu a Deus que Deus solucionasse o seu problema, e esse é um ponto interessante. E Deus não solucionou o problema dele, porque a graça de Deus, ela vai nos surpreender, talvez dando muito mais do que a gente imagine, mereça ou receba, ou talvez até não nos dando aquilo que nós gostaríamos. E a conclusão, inclusive, que Paulo chega quando pede essa restauração do seu problema,
não é? Chamado de espinho na carne, ele diz, a conclusão dele é assim: a tua graça me basta. A graça de Deus, irmãos, é um combustível fantástico para a nossa vida. A graça de Deus, ela nos coloca no nosso devido lugar, não é? A graça de Deus, ela traz saúde emocional, saúde mental, fortalecimento espiritual. Porque a graça de Deus nos restaura. Restaura no sentido de nos agraciar muitas vezes com a cura que nós desejamos. Isso é real. Quantos exemplos nós temos disso? Restaura-nos também, nos colocando no nosso devido lugar, nos fazendo entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Meus irmãos, essa é a lição talvez mais preciosa que todos nós podemos aprender na nossa vida. Esse temor a Deus, essa dependência do Criador. Não podemos e não devemos jamais, não é, empinarmos o nosso nariz, termos um coração orgulhoso, altivo, achando que a força humana é aquilo que existe de melhor. Quantos livros, quanto estudo, quanta inteligência. Eu brinco dizendo que só basta o alemão chegar, né? Conhece o alemão, não? O Alzheimer. Aí ele chegou, desmoronou todo o acúmulo de conhecimento que eu e você, nós nos gabávamos tanto. Basta ler Eclesiastes. Os valentes da casa vão ficar fracos. Quem são os valentes da casa? Direita e esquerda. Olha, eu tenho um cruzado de direita que derruba qualquer um. Um dia esse cruzado de direita não vai ser suficiente nem para levantar você mesmo. O dente fica fraco. O olho deixa de enxergar. O ouvido deixa de ouvir. A máquina, entre aspas, vai colapsando, né? Vai se corrompendo, se deteriorando. Essa é a nossa força, que nós nos gabamos tanto, né? Que nós nos orgulhamos tanto. Que tolice, irmãos. Se tem algo que devemos nos orgulhar, se tem algo que devemos buscar, se tem algo que devemos ter como sendo a força na nossa vida, é a força de Deus. Porque Ele não se deteriora. O seu braço continua forte e é só o braço de Deus que é capaz de nos salvar. Lembre-se de Isaías. Os seus olhos continuam em todos os lugares. Não dorme e não dormita o guarda de Israel. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus soberano. Eu e você queremos estar bem? Queremos. Qual é o lugar para estar bem? Embaixo da graça de Deus. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais desfrutarmos da graça de Deus, mais surpreendidos nós seremos, mais fortalecidos seremos, teremos a nossa vida verdadeiramente restaurada. E eu acrescento uma última reflexão, não apenas restaurada, mas transformada. Porque há uma transformação na vida desse homem. Veja, ele salta, se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo. Ele talvez sequer pudesse entrar no templo. Vocês percebem as transformações sociais que estão acontecendo na vida desse homem? A vida dele está sendo transformada. A graça de Deus age assim conosco, meus irmãos. Transforma a nossa vida. Em vez de ser alguém agora que estava à porta do templo, ele entrou com eles no templo. Ele agora talvez se enxergasse digno de estar ali no templo. Mas ele entrou no templo para quê? Ele entrou no templo para louvar a Deus. Lembre-se que a autoridade aqui é evocada, exercida por Pedro e por João, não foi a autoridade do seu próprio nome. Eu não posso hoje me ajoelhar diante de uma suposta imagem de João ou de uma suposta imagem de Pedro, achando que eles podem interceder por mim. Porque a Bíblia diz de forma muito clara
Timóteo nos ensina isso, Paulo escrevendo a Timóteo, que nós temos apenas um intercessor. E o intercessor que existe é esse que ele descreve aqui. Interessante que ele usa a expressão Jesus ou Nazareno, para que eles se situassem historicamente de que Jesus ele estava falando. Porque Jesus era um nome comum naquela época. Quando Paulo escreve a Timóteo falando que só há um intercessor, ele diz Jesus Cristo, homem. Para que a gente saiba de quem ele está falando. Os irmãos percebem? É sobre Cristo. Quem é Cristo? Cristo é aquele que nós temos, por exemplo, estudado aqui na exposição do Evangelho de João. É o verbo que se fez carne. É o que é, mas é o que era desde o início. Eu pergunto se Jesus Cristo estava no início criando e participando de toda a criação. Ele criou o universo, ele criou as estrelas, ele criou o firmamento, ele criou a terra, ele criou os animais, ele criou o próprio homem. Eu pergunto, ele não tem poder para restaurar uma deficiência física? Se ele tem poder para restaurar ou para criar do nada, nunca esqueça disso. A expressãozinha é ex nihilo, não é? Ele cria a partir do nada, ele traz a existência a partir de uma não existência. Se ele é capaz de fazer isso, se ele é capaz de ressuscitar mortos, se Deus tem esse poder criador, ele não tem o poder de restaurar uma deficiência física, de firmar os tornozelos. Eu pergunto o que é um tornozelo firmado, o que é um pé arrumado, o que é um osso consertado diante de um ser criado, diante de um universo criado, diante de um universo que é sustentado por Deus. Percebe, meus irmãos, que nós não estamos diante de qualquer pessoa, nós estamos diante daquele que pode todas as coisas. Então, quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais próximos da graça de Deus nós estivermos e andarmos, mais teremos a nossa vida restaurada, mais teremos a nossa vida transformada, mais teremos a nossa vida fortalecida. Logo, o que eu digo para os meus irmãos nessa noite, para vocês e para a minha própria vida, nós precisamos buscar mais a Deus, porque nós precisamos de transformação, porque nós precisamos de restauração, porque nós precisamos de força, porque nós precisamos da ação de Deus na nossa vida. Nós somos ínfimos, nós somos pequenos demais, nós somos, meus amados irmãos, frágeis demais. Logo, não existe caminho melhor para ser seguido do que os caminhos do Senhor, ou o caminho do Senhor, aquele caminho que nos conduz a Deus. Não se deixe enganar, meus irmãos. Obviamente que Satanás vai diante de nós dizer, olha, tem outros caminhos que são mais interessantes. Tem outras estradas que aparentemente são até mais bonitas. Mas o que eu digo para os meus irmãos nessa noite, pela experiência dos apóstolos, pela experiência desse homem, não existe nada melhor do que andar nos caminhos do Senhor. Não. Acho que acabou a pilha aqui, irmãos. Mas eu estou finalizando. Acabou a pilha junto com o sermão. O sermão durou o quanto durou a pilha. Que nós não nos esqueçamos disso, né? E ele então entrou no templo. E ele foi ali louvar o Senhor. E de fato, aquela experiência, aquilo que aconteceu com aquele homem foi fantástico. Sabe por quê, irmãos? Porque todo o povo viu. E conhecia, sabia que ele era um homem... Eu não mandei pesquisar absolutamente nada. Ele com certeza era um homem conhecido naquele local, não é? Eu imagino ali ele anos a fio na porta do templo pedindo. E aí de repente não apenas a vida dele foi transformada, mas a vida de todos que conheciam também. Veja, a graça de Deus, ela é tão abundante,
ela é tão maravilhosa, o poder dela é tão fantástico que ela não se restringe àquele que é objeto da graça. É como se ela nos atingisse e a partir de nós ela irradiasse para outras pessoas, porque o texto diz, no verso 10, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que possamos nos alegrar sempre, porque um dia a graça de Deus também nos atingiu. Que essa graça nos restaure a cada dia, que essa graça nos transforme a cada dia, que essa graça nos fortaleça a cada dia. Graça maravilhosa, graça surpreendente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, amém.